Meus queridos irmãos, saúdo com a paz do Senhor. É com muita alegria que mais uma vez chegamos até vocês para trazer mais uma parte, da nossa revista, mais uma lição da revista da Escola Dominical desse novo trimestre, né? Já estamos na lição 3 e já está sendo uma grande bênção para nossas vidas. Nosso desejo aqui é que você seja alcançado pela palavra de Deus, através desse canal que a igreja disponibiliza para abençoar a sua vida. Vamos orar para iniciar essa lição, tão importante lição, mais uma que nós temos em mãos. O tema dela é relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Então ficamos muito felizes em ter agora lições que vêm trazer ensinamentos para a nossa família, para a nossa casa, porque vivemos dias difíceis e muitos confrontos que vêm de fora para dentro, e que nós estamos vendo os problemas de dentro da família, pegando exemplos da Bíblia, de personagens bíblicos, de famílias bíblicas, e desse trimestre olhando alguns maus exemplos, para aprendermos com alguns maus exemplos. E a lição de hoje também vamos passar nessa situação. Vamos orar para iniciar, e aí daremos sequência na nossa lição. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus te louvamos, te agradecemos, te bendizemos por essa oportunidade, pela graça que o Senhor tem dado a nós que estamos aqui para ensinar e aos teus filhos que estão ouvindo e aprendendo a tua palavra. Pai amado, nós te louvamos por tudo que tem feito por nós e pedimos mais uma vez que o Senhor nos abençoe nesta manhã, aqueles que estão trabalhando para que essa transmissão chegue até as casas, até a rede social. Abençoa, Pai querido, e nossos ouvintes, que possamos ouvir, aprender, atender e colocar em prática, meu Deus. Não sejamos ouvintes esquecidos, mas que a palavra do Senhor possa ter efeito em nossa vida. Eu lhe peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, estamos na lição 3, ciúme, o mal que prejudica a família. Ciúme, o mal que prejudica a família. Durante a lição, nós vamos aqui definindo, nós vamos perpassando aqui os pontos, e aparentemente é um assunto bem simples, mas os irmãos vão ver aqui no decorrer da lição que não é tão simples assim. Esse ponto aqui do ciúme, ele está em nós, devido à nossa natureza pecaminosa, mas existem níveis de ciúme, Existe o ciúme que é sadio e existe o ciúme que não, Vamos ver aqui os pontos. No nosso textuário, o escritor ele escolheu o texto de Tiago, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Nós vamos ver uma das definições daqui a pouquinho, que muitas vezes a palavra ciúme ela se confunde com a inveja, ela tem a mesma conotação. Então, onde há o ciúme ou a inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mesmo como é pesado, como que Tiago usa palavras fortes, perturbação e toda obra perversa. E vamos ver aqui na história de hoje e também alguns exemplos que eu vou passar para os irmãos aqui da Bíblia, que o ciúme realmente é uma obra, ele traz obras perversas, e é algo terrível, terrível. Verdade prática, o ciúme é uma obra da carne e só o fruto do Espírito é capaz de superar as consequências ruins dessa emoção. Então veja como que ele coloca esse ponto aqui, e isso deve estar na nossa mente durante toda a lição. Nós vamos aqui, na definição, vamos mostrar que o ciúme tem um ciúme sadio e um ciúme negativo. Mas nessa lição toda, nós vamos notar que estamos falando do ciúme como obra da carne. Como obra da carne. Nós já vimos em outra lição do trimestre passado, falando do viver em espírito, que Paulo fala, que andemos no espírito e não cumpriremos as concupiscências ou o desejo desordenado da carne. E aí existe aquela batalha, da carne contra o espírito. E aqui, só para relembrar, o fruto do Espírito é para aquele que nasceu de novo. O fruto do Espírito é a manifestação do caráter de Cristo em nós.
né? E nós aí vamos manifestar algumas características daquele que tem o fruto, né? Amor, paz, longanimidade, benignidade, temperança, fé, mansidão, domínio próprio. E aí as obras da carne são muitas também, que eu até escolhi aqui o versículo, Gálatas 5, versículo 19 e 20, que Paulo fala, eu não coloquei todas as obras da carne, mas eu coloquei esse versículo que mostra ciúmes, que está escrito aí, até grifado. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, e aí vai, né? O apóstolo Paulo enumera muitas. Mas ciúmes está aí. Então, ciúmes é uma obra da carne. Obra da carne. E, portanto, é algo que, para não cumprir, para não cometer esse nível de ciúme, é necessário andar em espírito, né? Paulo fala, andar em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Então, ele faz esse contraponto. Aquele que nasceu de novo e anda em espírito, anda segundo a vontade de Deus, ele ora, ele jejua, ele lê a palavra e atende os requisitos da palavra, então ele anda em espírito, né? Aquele que anda conforme os ditames da palavra de Deus, ele anda em espírito. E agora, aqui o contraponto é o quê? As obras da carne, né? Que aqui o nosso ponto de hoje são o ciúme. Vamos para a nossa leitura bíblica em classe, vamos ver a história, né, que nós estaremos estudando hoje, que está em Gênesis capítulo 37, versículo 1 até o 4, depois o 11, 18, 23, 24 e 28. Você pode ler o capítulo todo, 37, mas aqui na nossa leitura bíblica em classe, vamos pegar alguns textos-chave para nos trazer entendimento do que nós estamos falando. Então, o versículo 37, 1. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Versículo 2. Essas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, esse versículo é importantíssimo. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E este com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. Então, os irmãos vejam aqui que José, ele era o mais novo, e ele trazia a má fama dos filhos para o pai, né? Então já estava ali fazendo um processo de entregar os irmãos, né? De fazer fofoca. Versículo 3. Israel amava a José mais do que todos os seus filhos. Então aqui o problema, né? A origem do problema é Israel, que no caso aqui é Jacó, né? Amava a José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Então José tinha um filho preferido e fez para ele uma roupa diferente dos demais, né? Vamos depois comentar sobre esse ponto. O versículo 4, vendo pois seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Então veja que eles perceberam, lógico que estava muito claro aqui, fez roupa diferente, tratamento diferente, e ficou muito claro para todos os irmãos que Jacó amava mais a José do que aos outros. E aqui está o problema, né? Aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Então não havia mais comunhão na família, não havia mais conversa pacífica, não havia mais um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, não havia uma conversa sadia à roda da mesa, não havia mais, né? O problema estava instalado aqui com ele. Agora, pulando para o versículo 11, seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. Então, os irmãos invejando, o pai sabia, porém, guardava esse negócio no seu coração. Ele não procurou resolver, mas ele ficou guardando para ele, né? Então, os irmãos vejam aqui uma sequência de problemas e de uma má atitude com relação a Jacó. Jacó teve uma história linda, ele é o próprio Israel, né? E lutou com Deus e tudo mais, mas ele não foi um bom pai, né? Não foi um bom pai. Então nós vamos ver isso nessa lição. O versículo 18, e viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matar. Então os irmãos vejam que aonde levou o ciúme? Aonde levou o ciúme? Eles invejavam a José,
E o ciúme levou a um extremo de quererem matar o próprio irmão. Quererem matar o próprio irmão. E eles planejaram isso, para matar o próprio irmão. Então veja aonde chegou o problema do ciúme. Aonde chegou o problema do ciúme. Estava levando aqui a um homicídio. E para pensar nessa consequência drástica, né? Que um ciúme, né, leva a irmãos do meio do convívio familiar a atentar contra a vida do próprio irmão. É muito sério, meus irmãos, é muito sério. O versículo 23. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, aquela que o pai havia feito diferenciada, a túnica de várias cores que trazia. E versículo 24. E jogaram-no e lançaram na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Versículo 28. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Então essa é a nossa leitura bíblica em classe. Vamos agora passar pelos nossos objetivos da nossa lição. O primeiro ponto é refletir sobre as consequências do favoritismo e do ciúme na família de Jacó. O segundo, identificar os males que o ciúme provoca nos relacionamentos. Aqui nessa lição estamos vendo um exemplo da família de Jacó com seus filhos, os irmãos contra José. Mas vamos aqui, no segundo tópico, vamos abranger um pouquinho mais e olhar aonde mais o ciúme alcança, porque ele alcança todas as áreas da nossa vida, seja no trabalho, em casa, na igreja, e aí nós vamos ver esses pontos. O terceiro objetivo, explicar os malefícios da predileção na formação e desenvolvimento físico, emocional e espiritual dos filhos. Nossa introdução, nós vamos ler aqui da nossa revista, que diz o seguinte: a história dos filhos de Jacó não só é comovente, mas dramática. José, o filho amado do patriarca, foi alvo do ciúme dos seus irmãos. É verdade que Jacó tinha certa preferência por ele. Por isso tornou-se uma pessoa de confiança do velho pai. José delatava todas as más ações de seus irmãos e para o patriarca da família. Por esse motivo, eles o viam como delator e merecedor das hostilidades deles. Então, Jacó, fica claro aqui que ele mimava, a José. Ele era mimado, ele tratava diferente e o mimava. A lição de hoje não tem o objetivo de tratar dos aspectos gerais da história de José, mas enfatizar essa relação de conflito dentro da família de Jacó. Vejamos as consequências para uma família em que a inveja e o ciúme estão presentes. Então vamos estudar essa família hoje aqui e para alguns de nós essa lição é como se fosse uma vacina, que vai nos prevenir para não fazer isso, para aqueles que não têm filhos ainda, ou para aqueles que têm filhos pequenos. É uma vacina, mas para alguns de nós já é uma injeção, uma correção, porque se trata os filhos de maneira diferente, vai dar problema, e aí nós vamos estudar isso nessa lição. E aproveitando, na lição passada, na lição 2, já houve o problema, a predileção dos pais por um dos filhos. Nós já vimos essa questão na lição passada, que foi justamente com o próprio Jacó. A mãe preferia o Jacó e o pai preferia Esaú. Deu muito problema, essa foi a lição passada. E hoje também nós vemos que Jacó não aprendeu com aquilo que aconteceu na sua família. Ele não aprendeu, e aí ele fez também com seus filhos. Mas agora o aspecto aqui não é com relação à predileção dos pais, que foi a lição passada. Essa daqui, nós estamos vendo agora, a consequência nos filhos. Porque essa predileção, ela levou a ciúmes. E aí, nós vamos ver esse ponto. Então, é uma sequência da lição passada, tá bom? Então, nós vamos agora aqui definir. Essa definição eu peguei do dicionário Wycliffe, e coloquei ali para dar uma resumida, para ficar mais fácil e prático para a gente entender. Então, ciúmes. No Antigo Testamento, a palavra no hebraico é essa daí, essa kin-a, essa palavra. E ela tem como ideia básica o profundo ardor emocional. Então é uma emoção
É uma emoção ardorosa, né? Um profundo ardor emocional. E aí ele coloca assim as variações que essa palavra é traduzida para o português. Então, essa palavra ciúmes no hebraico, ele pode ser traduzido como o próprio ciúme, né? Ou zelo ou ira. Ciúme, zelo ou ira. Então, esse texto de Cantares de Salomão, capítulo 8, versículo 6, ele fala o seguinte, e aqui ele tem a conotação de ciúme. Põe-me como selo sobre o seu coração, como selo sobre o seu braço, porque o amor é tão forte como a morte, e o ciúme é tão duro como as sepulturas. Então veja como que ele fala sobre o ciúme, né? Que o ciúme é duro, ele é firme, né? Ele é forte. Então aqui ele tem a conotação de ciúme. Um outro texto que traz a conotação de zelo é Isaías 42:13. Ele fala assim: o Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo como homem de guerra. Então, aqui nesse texto aqui, o ciúme tem a conotação de zelo. Porque existe um ciúme que é sadio, né? Que é o do zelo, do cuidado, né? Ter ciúme da esposa ou da esposa pelo marido, dos filhos, de alguém, né? Mas aí, um nível sadio é de zelo, de cuidado, do tratamento, né? De ficar atento, né? É um nível saudável. Uma outra conotação é com relação à ira. Com relação à ira. Então, Ezequiel 36:6 fala assim: por isso, profetiza acerca da terra de Israel e diga aos montes, às colinas, às ravinas e aos vales. Assim diz o soberano Senhor: falo com ciúme. Quer dizer, ele está bravo aqui, né? Um ciúme já bravo em minha ira, porque vocês sofreram a zombaria das nações. Então aqui Deus está planejando um tipo de vingança com relação aos inimigos de Israel. E aí ele fala assim: eu falo com ciúme em minha ira, porque vocês sofreram zombaria, as nações zombaram de vocês. Né? Então eu estou irado, estou com meu ciúme está trazendo ira. Então veja, né, como que a gente vai vendo os níveis, né? Os níveis do ciúme e essa definição aqui do hebraico. E aí, meus irmãos, ali nós lemos alguns versículos que Deus fala que está com ciúme. Né? Então eu trouxe aqui uma definição que também está no dicionário Wycliffe. Ele fala o seguinte: o ciúme de Deus é o ciúme daquele que ama e exige atenção exclusiva, adoração e fidelidade do seu povo. Então Deus ele comprou o povo, ele criou esse povo, ele ama esse povo e ele quer fidelidade desse povo, adoração exclusiva desse povo. Então quando quando o povo de Israel adorava um outro Deus, Deus ficava com ciúmes, né? Mas daquele zelo, daquele cuidado de querer trazer o melhor para aquele povo. Em dado momento, o povo de Israel criou uma estátua dos ciúmes. Né? Colocaram lá no templo uma imagem, então isso provocou o quê? Ciúmes em Deus. Né? Mas aqui não é o ciúme doentio, mas é o ciúme que é com relação àquele que ama e exige atenção exclusiva, adoração e fidelidade do seu povo. E aí, Êxodo 34:14, eu não coloquei na tela, mas diz o seguinte com relação ao ciúme de Deus: porque vocês não devem adorar outro Deus. É Êxodo 34:14. Vocês não devem adorar outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, ele é Deus zeloso. Então, o ciúme de Deus tem conotação com o zelo daquele que cuida e exige a sua adoração, a sua devida atenção. Tá bom? Agora, avançando aqui, a gente vai agora olhar para a definição dos ciúmes no grego. No grego, a palavra é zelos, né? E ela pode ser usada no bom sentido, que é igual a zelo mesmo, e no mau sentido, que vem ciúme ou também como conotação de inveja. Né? Então, o texto bíblico que mostra esse zelo no bom sentido, esse ciúme no bom sentido, é 2 Coríntios 9:2, que ele fala o seguinte: porque conheço a boa vontade de vocês, na qual me orgulho diante dos macedônios, dizendo que os irmãos da Acaia estão preparados desde o ano passado. E o zelo de vocês tem estimulado muitos deles. Então, o zelo que eles tinham com a obra, com o apóstolo, com a igreja, estava estimulando a outros, né? Então, eles tratavam a igreja com o ciúme, mas com aquele ciúme de cuidado, de zelo, né?
No mau sentido, Romanos 13:13 diz assim: vivamos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras. Vejam como que Paulo vai colocando as palavras aqui das obras da carne também, né? Não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes. Então aqui já é no mau sentido, porque veja o conjunto das outras palavras, né? É no mau sentido, e aí ele coloca a palavra ciúme aqui também, né? Para mostrar que o ciúme maléfico, excessivo, ele é ruim. Ele é ruim. Então, 1 Coríntios 13:3 também, ele fala assim: porque se há ciúmes e briga entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Então veja, Paulo aqui falando para a igreja de Corinto com relação ao ciúme, né? E associa ciúmes e brigas, porque nós vimos na história de José, agora que nós lemos, que o ciúme dos irmãos, a inveja dos irmãos, levou eles a planejar a morte do próprio irmão. E aqui ele coloca assim: se há ciúmes e brigas, então se há ciúme vai dar briga a qualquer hora, né? É uma consequência, não tem muito para onde escapar não. Então avançando agora aqui, depois de definirmos o primeiro tópico, a falha no tratamento dos filhos. Vamos olhar agora um pouquinho para Jacó. O primeiro subtópico, ele é a preferência de Jacó. Diz assim, em Gênesis 37, lemos que Jacó amava a José mais do que a todos os seus filhos. Gênesis 37:3. E aí eu coloquei aqui, meus irmãos, essa imagem para mostrar aos irmãos a família de Jacó, né? Os 12 filhos. Os 12 filhos. Então, lá em cima no seu vídeo, está pequenininho, né? Não sei se dá para ver muito bem, mas chega mais perto da televisão aí, né? Então Abraão casou com Sara, depois vem Isaac e Rebeca, né? De Rebeca vem Esaú e Jacó, da lição passada, que nós estudamos na lição passada, né? E aí Rebeca amava mais Jacó, Isaac amava mais Esaú, e deu aquele problema que nós já estudamos. Agora, Jacó, ele se casa com 4 mulheres, que são essas mulheres que estão aí na direita, né? Em vermelho. Nesse slide, nessa tela aí, as mulheres estão em vermelho e os homens estão em azul, tá bom? Então, Isaac se casa com Lia, Raquel, Bila e Zipa. São essas as mulheres que ele se casa. Com Lia, ele tem Ruben, Levi, Issacar, Diná, Simeão, Judá e Zebulon. Isso com Lia. Só que Raquel, ela não poderia ter filhos, né? Mas depois ela pôde. Então ela teve José, que é o foco hoje da lição, e depois a Benjamim, que era o caçula. De Bila, ela teve Dan e Naphtali, de Zipa, Gade e Asser. Aqui estão as tribos de Israel, né? Os 12 filhos de Jacó. E desse montante aqui, de 12 pessoas, dos filhos, nasceram 10, e José foi o 11º. Então, no contexto da história de Gênesis 37, ele era o caçula, ele era o mais novo, né? E aí, pela ordem aqui, o mais velho que seria o líder, né? Que receberia alguns benefícios. Mas Jacó, nesse caso, ele passa esses benefícios para o caçula, porque Raquel era a mulher que ele amava, né? Ele trabalhou, os irmãos vão se lembrar, trabalhou 7 anos, daí ele se sentiu enganado, trabalhou mais 7 anos por Raquel, então era a mulher que ele amava. Então José veio dela e também foi um filho da sua velhice. Então ele tinha essa preferência clara e óbvia por esse filho, né? E aí que vem o problema, né? Aí você fala assim, mas também, coitado, né? Ele amava Raquel, veio filha dela, ele deveria ser o preferido. Não deveria, né? Os filhos têm que ter tratamentos iguais. A gente tem mais de um filho, então os filhos têm personalidades diferentes, né? Personalidades diferentes. Então nós devemos conhecer as personalidades dos nossos filhos e tratá-los de maneira igual, né? Equilibrada, para não ter problema. Seguindo na lição, é possível que o patriarca tenha percebido que havia algo especial em relação a José. Entretanto, independentemente de ser o filho de sua velhice, José era um dos muitos filhos que ele havia gerado. Naturalmente, quando são conscientes do seu papel paterno e materno dentro do lar, os pais percebem a diferença de personalidade, de temperamento de cada um dos filhos, foi o que eu falei agora. Por isso, é preciso muita atenção no relacionamento com eles. Na lição 2, estudamos a respeito do problema que foi gerado pela predileção
de Isaac e Rebeca entre Esaú e Jacó. Aqui na história de José, veremos que a predileção de Jacó produziu ciúme e inveja entre os irmãos, as consequências graves dessa prática dentro da família. Né? Vamos avançando agora e vendo as consequências. Então, espero que essa imagem tenha ajudado, né? A gente viu um pouco mais do contexto da família, e veja que são muitos filhos, né? E aí os filhos, meus irmãos, nasce, né? Aquela alegria, vai crescendo, bebezinho, e o pai sempre tratando ali com carinho, com cuidado. Nessa época que os pais, o pai, né, é que era o responsável pela educação do filho, né? E aí sempre criou os filhos ali, né? E de repente vem um e tudo muda, né? É algo que trouxe um problema muito sério na sua família. Segundo subtópico, o ciúme meio à preferência. Jacó não mediu as consequências ao presentear seu filho, José, com uma capa de várias cores. Isso numa clara atitude de preferência. Isso provocou ciúme nos demais filhos, os quais entenderam que o pai não lhes dava o devido valor. Ora, Jacó era o 11º filho de Jacó. Foi o que eu falei, tinha 10, ele foi o 11º, José, né? E quando os mais velhos se sentiam alijados do amor do pai, encheram-se de fúria. Eles viram esse traje especial significando o favoritismo da parte do pai e por isso aborreceram a ele. Meus irmãos, essa túnica, essa capa, normalmente a pessoa era comum, e aí a gente pensa que os outros tinham, né, uma capa comum. O que era essa comum? Era de manga curta, né, e vinha até a cintura, e tinha 2 cores no máximo, né? Então era algo mais simples, num tecido bem grosseiro, bem grosseiro. Agora, a túnica que José recebeu era de manga longa, então a diferença, manga curta passou a ser manga longa. Ela não vinha até a cintura, ela vinha até o tornozelo, ela era comprida e era colorida, de várias cores. Era um negócio chique. Então, o mais novo, né, recebia preferências do pai, ele delatava os irmãos, como nós lemos aqui. E aí o pai dá um presente para ele assim, que ele destaca no meio de todos os outros. Aí, meus irmãos, a paz acabou no meio da família, né? O terceiro subtópico, a inveja não permite compreender os desígnios de Deus. E aqui é interessante porque Deus realmente tinha planos na vida de José. E realmente nós vemos a história, depois ele se tornou governador do Egito, né, o povo de Israel foi para o Egito por causa dele, então tinha um plano na vida de José. Só que aí, esse problema, né, meio que atrapalhou, né, as pessoas não compreendem, não entendem, né, não entendem. E aí, alguém pode falar assim, mas se ele não fosse jogado na cova ali, ele não iria para o Egito. Meus irmãos, Deus tem os seus caminhos. Né? Aqui Deus ele fez um plano, apesar do problema na família. Deus ainda assim manteve o seu plano, mas se não fosse daquele jeito, Deus daria um outro jeito. Né? Não foi por causa daquilo, Deus tem os seus caminhos. Né? Se Deus tem um plano, ele vai fazer dar certo. Né? E aqui o negócio estava dando meio que errado, mas Deus ele fez o plano se concretizar, apesar dos problemas. Então, terceiro subtópico, além desse presente do pai a José, também havia os sonhos de José, que o colocava sempre em superioridade em relação aos seus irmãos. O sonho dos molhos de trigo e o sonho dos corpos celestes que se inclinavam diante de José, quando contado para os seus irmãos, fizeram com que eles entendessem que José agia com arrogância e desrespeito em relação a eles. Por isso, o rejeitavam. Né? José teve os seus sonhos, né? Que os feixes de trigo, 11 feixes de trigo se curvavam diante do feixe de trigo dele, né? No seu sonho. As estrelas, o sol e a lua também se dobravam diante dele, né? E aí ele contava, porque para pensar, né? Já delatava os irmãos, preferido do pai, já era mimado, né? E agora ele tem esses sonhos, ele conta, né? Numa certa inocência para os seus irmãos, e os irmãos ali o repreendem, né? E até quando ele conta das estrelas, do sol e da lua, até o pai o repreende. Então ele vai ali se tornando uma pessoa difícil, né? No meio daquilo ali. E a gente vai pensando lá no começo, né? O pai teve a predileção por ele. E aí o próprio pai foi quem gerou aquele problema na família, né? Por tudo consequência. Seguindo aqui, os sonhos tinham um caráter profético, mas seus irmãos entenderam como uma grande atitude presunçosa da parte de José. Não podia enxergar o que aconteceria alguns anos depois, mas José tornou-se governador do Egito.
Então vemos, meus irmãos, que realmente a pessoa, porque é uma obra da carne, né? O ciúme é uma obra da carne. Essa predileção do pai, ele errou também, né? Ele errou aqui. E os irmãos ali, manifestando essa obra da carne, atacaram a José, né? A José. Então, vamos vendo aqui a sequência de problemas, né? A sequência de problemas com relação a esse assunto. No segundo, aqui nós temos uma síntese do tópico, né? Jacó tinha um favoritismo por seu filho José. Tal prática prejudicou sua família e provocou dissensão entre os irmãos. Então teve facção ali, né? A família se dividiu. A família se dividiu. E, meus irmãos, é tão bom ter paz na família, né? Graças ao bom Deus, eu tenho paz na minha família. Apesar de pessoas diferentes, né? Agregados que vêm chegando, mas temos paz na família e isso é excelente, né? Isso é bom demais. E aí nós temos famílias que não têm paz, isso é algo terrível, né? Então precisamos procurar viver em espírito para manifestar a obra, o fruto do Espírito, o caráter de Cristo em nós, para que tenhamos paz, né, onde nós estivermos. O segundo tópico, o ciúme como causa. Acho que eu pulei algum aqui. Falha minha. Um slide ali ficou faltando. Do primeiro subtópico, que seria a túnica, o símbolo do desprezo. A vestimenta tradicional do povo antigo tinha no máximo duas cores, que eu comentei aqui, feita de um linho grosso. A túnica colorida de José eu colocava em posição de destaque em relação aos outros filhos. Isso corrobora o sentimento de predileção de Jacó por José. O ciúme derivado dessa má atitude do patriarca promoveu tristes consequências na família de Jacó. E agora sim, o segundo subtópico, o ciúme como causa de conflitos. O agente do conflito. Tá aqui. É eu que estou marcando bobeira, né? Mas está ali o símbolo do desprezo. Agora sim, ciúme, o agente do conflito familiar. O agente do conflito familiar. Então nós vamos ver. Deixa eu acertar aqui. Lá em Atos 7, capítulo 7, versículo 9, Estevão, ele está pregando e contando a história de Israel, né, mostrando ali que Deus é um Deus que não é um Deus engessado, mas ele que trabalha de formas diferentes, né? E aí, Atos 7, versículo 9, Estevão contando, ele fala assim, os patriarcas tendo inveja de José. Ele fala dos irmãos de José, os filhos de Jacó, como os patriarcas, tendo inveja de José. Venderam-no como escravo para o Egito, mas Deus estava com ele. Então, os irmãos vejam que Estevão contando aqui, inspirado pelo Espírito Santo, e o registro feito por Lucas, sendo aqui inspirado para escrever, ele coloca, né, que ele foi vendido como escravo para o Egito devido à inveja. Devido à inveja. Então os irmãos se sentiram com inveja de José. Agora, a inveja, o que é a inveja? É o desejo de ter aquilo que o outro tem. Então o que os irmãos queriam? Eles queriam o mesmo tratamento. Simples assim. Eles queriam o mesmo tratamento que o pai dava para José, que eles também queriam. Só que o pai tratava José melhor. O que causou? Inveja nos outros. E aí? Vem as consequências. Né? E o texto de Atos 7, 9 continua assim, mas Deus estava com ele. Quer dizer, apesar de tudo que estava acontecendo, Deus estava com José. E graças a Deus. Né? Graças a Deus. Agora, o segundo tópico, ciúme, o agente do conflito familiar. Os irmãos de José sentiram-se ignorados pelo pai. Por outro lado, em razão de desfrutar do favoritismo do pai, José agiu com inexperiência, imaturidade e arrogância. Então veja como o nosso escritor aqui, ele escolhe bem as palavras, né? Escolhe bem as palavras, porque o problema estava instalado. Só que José também não ajudou. Né? Ele tinha 17 anos, era um menino, né? Mais jovem, um pouco aqui imaturo, né? Então José agiu com inexperiência, imaturidade e arrogância. Porque se o negócio já tá feio pro lado dele, né? Se já está difícil a situação em casa, ninguém mais está, os irmãos estão contra ele, não havia mais paz naquele lugar,
por que é que ele ainda ficava contando os sonhos para os irmãos, né? Espera, tenta, né? Não era o momento, né? Então ele agiu com inexperiência e imaturidade. Seus irmãos, com orgulho ferido por causa da preferência paterna por José, não aceitaram sequer ouvir o filho preferido de Jacó. Por isso encheram-se de rancor e ódio, desejando até mesmo acabar com a vida do irmão. O ciúme é uma emoção que tem origem no egoísmo. Egoísmo é uma infecção que se espalha no corpo doente. No corpo doente. E aí os irmãos podem até já ir associando a algumas pessoas que, ou você próprio, né? Você próprio pode se olhar, ver a sua vida, pessoas que você conhece, que são extremamente ciumentas no nível doentio, vamos chamar assim, que é algo danoso. As pessoas sofrem. As pessoas sofrem, tanto quem tem os ciúmes, quanto quem está passando, tem um relacionamento com alguém que tem ciúme dele. As pessoas sofrem, não tem paz, não tem tranquilidade, a pessoa vê coisas onde não existe, né? Então é algo complicado. E aqui eu gostei da palavra que ele pôs assim, que é como uma infecção que se espalha no corpo doente, e a tendência é piorar. É piorar. A inveja, o rancor, o ódio, geralmente tem ciúme, tem no ciúme o nascedouro. Então veja, inveja, rancor, ódio, tem no ciúme o nascedouro. Vamos comentar aqui depois, mas só aproveitando agora o pensamento. Por exemplo, duas pessoas estão na igreja, né? São dois diáconos, vamos dizer assim, estão na igreja. E aí um deles é separado para o presbitério e o outro não. Né? Ele fala assim, puxa vida, eu também queria, né? E aí começa a alimentar um sentimento de ciúmes com relação a uma inveja que queria o cargo do outro, né? E o outro vira consagrado a evangelista e o outro está aqui num cargo que ele queria também ter aquele cargo e vai alimentando um sentimento de inveja, de ciúme e depois é capaz de gerar um sentimento de ódio dentro da igreja, né? E aqui é um exemplo de igreja, porque nós estamos aqui no ambiente de igreja, mas essa questão também é no trabalho. Eu queria aquele cargo, cria um sentimento de ódio pela pessoa, né? E ao invés de sentir felicidade pelo crescimento das pessoas, a pessoa sente um ódio pela pessoa. A pessoa não fez nada, né? Só está trabalhando e cresceu, né? Teve graça aos olhos do chefe e cresceu, e aí o outro que não teve essa mesma visão por parte do chefe fica no mesmo lugar e o outro cresce, e aí a pessoa acaba tendo um ódio da pessoa sem a pessoa ter feito nada. Né? Então a gente vai vendo sentimentos que vêm depois, né, danosos, complicados. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo mostra que tudo que provoca contenda e dissensões tem como origem a carne. O ciúme é uma obra da carne, como nós já lemos aqui. É uma obra que não vem de Deus. Esse tipo de ciúme aqui não vem de Deus. E essa relação que eu coloquei aqui para os irmãos, vejam os resultados do ciúme na família de José. Veja quanta coisa. Perda da comunhão. Os irmãos pararam de conversar com José. Ódio. Irmãos, lembrem-se que estamos aqui num convívio familiar. É uma família grande. Tem o pai, tem a mãe, né? O pai tem 4 mulheres, né? São mais 12 irmãos. No caso aqui tinha 11 irmãos. Benjamim não existia ainda. Então 11 irmãos e mais uma moça. Então, a Diná. Então, num convívio familiar, olha quanta coisa, meus irmãos, aconteceu que... o quanto aconteceu por causa do ciúme, da predileção do pai por um filho. Então, perda da comunhão, já é terrível. Ódio, os irmãos queriam matá-lo. Inveja, conspiração, eles planejaram matar o irmão, conspiraram. Homicídio, mentira. Depois que jogaram José na cisterna, pegaram a roupa dele, sujaram num sangue de animal, falaram, pai, mataram aqui, um animal comeu seu filho. Então, mentira, antipatia, indiferença, frieza. Então veja que o irmão foi vendido, eles foi vendido, e para ele está tudo bem. Pronto, já nos livramos do problema. Veja a frieza, a antipatia, a falta de temor. A falta de temor. E isso aqui são filhos de um homem que teve um encontro com Deus, que lutou com o Senhor, que teve o nome dele mudado para Israel, que é o homem que é o patriarca, né? Ele vem ali da linhagem de Abraão, Isaac e Jacó.
né, de homens que tiveram experiências fortes e grandes com Deus. E agora dentro da família de um homem de Deus acontecem tudo isso. Né? Jacó, o homem que dormiu na pedra e viu a escada, né, dos anjos subindo e descendo. Então os irmãos vão vendo aí o que os irmãos podem ser homens e mulheres de Deus, mas se não cuidar da nossa família, o problema se instala. O problema se instala. Nós precisamos ter equilíbrio em tudo. Então veja a relação de coisas que tiveram problema nessa família. Terceiro subtópico, a extensão do ciúme. Na presente lição, analisamos o ciúme na relação entre os irmãos, mas ele está presente em muitas outras relações. O ciúme pode trazer problemas para a vida conjugal, amizades sinceras, relacionamento profissional, etc. Geralmente, onde o ciúme está presente, existe mais desprazer e desgosto do que felicidade. Isso aqui é uma verdade. No ambiente onde o ciúme domina, sobram desconfiança, insegurança, controle e posse. Embora todas as pessoas tenham ciúme, pois trata-se de uma emoção humana, a linha entre o ciúme controlado e descontrolado é muito tênue. Então ele fala aqui que o ciúme controlado e descontrolado é uma linha muito fina, é uma linha muito complicada. E aí, meus irmãos, eu coloquei alguns textos bíblicos aqui, para os irmãos verem algumas histórias bíblicas em que o ciúme esteve presente e teve consequência. E aqui, lembrando, é o ciúme maléfico, é o ciúme obra da carne. Então, Atos 5, 17 e 18. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote, hein? E todos os que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Então vejam, né? Por inveja dos religiosos da época, pegaram os apóstolos e os prenderam em prisão pública. Depois um anjo foi lá e soltou eles. Mas vejam o que o ciúme provocou aqui. Então é um sentimento muito forte, meus irmãos. É muito forte. A pessoa quando fica com esse tipo de ciúme aqui, ela tem que fazer alguma coisa, tem que pôr para fora, né? E aí vem a consequência. Agora Atos 13, versículo 44 e 45, agora com Paulo, né? No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Então veja, quase toda a cidade veio até Paulo para ouvir a palavra. Mas os judeus, vendo as multidões, ficaram com muita inveja, muita inveja, e blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Olha o versículo 50, né? Seguindo essa história aqui, o versículo 50. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade, e levaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. Então veja, devido ao ciúme, eles incitaram outras pessoas da alta sociedade e expulsaram Paulo e Barnabé da cidade, foram expulsos. Então se levantaram contra, né, por causa do ciúme. Por causa do ciúme. Outro texto, agora aqui, falando com relação ao casamento, Provérbios 6 e 34. Porque o ciúme desperta o furor do marido. Né? O texto bíblico aqui coloca a palavra marido, mas ambos, né? Porque o ciúme demasiado, né, desperta o furor, desperta a ira. Né? E casais, em que um é extremamente ciumento, ciúme doentio, ele fica furioso fácil. Né? A pessoa atrasou 5 minutos por causa do trânsito, pronto. Acabou o mundo, né? Então, vamos ver aqui que é um problema. E aí, meus irmãos, Números capítulo 5, os irmãos podem ler depois o texto todo, o capítulo 5 inteiro, porque ele fala com relação a ciúmes. E tem até um sacrifício para ciúmes. É bem interessante. Então, Números 5 e 14. E o espírito de ciúmes vier sobre o marido, e ele tiver ciúmes de sua mulher, por ela se haver contaminado, ou se ele tiver ciúmes, mesmo que ela não tenha se contaminado, então veja aqui o que ele está querendo dizer. Né? Se a mulher cometeu o adultério, e ele tiver ciúmes, ou se ela não cometeu o adultério, e ele tiver ciúmes, aí o texto segue, né? O versículo 15. Então esse homem levará a sua mulher ao sacerdote. Então, o que está dizendo aqui? Procurando a ajuda do sacerdote, uma ajuda religiosa. Né? Se o casal tem problemas, precisa procurar a ajuda do sacerdote.
né? Procura o pastor da igreja, que com certeza ele vai saber lhe ajudar. Versículo 16. O sacerdote levará a mulher para a frente e a colocará diante do Senhor. Então o sacerdote coloca ela diante do Senhor. Então o pastor também vai fazer desse jeito. Então veja, meus irmãos, que o texto aqui, ele fala mais coisa, até com relação a fazer um sacrifício, né, com relação a uma oferta do ciúme. Os irmãos podem ler depois, mas eu não vou falar mais aqui, senão o tempo não dá. Mas a mensagem aqui é o seguinte, né? Está tendo problema com ciúmes? Procura o sacerdote, procura o pastor, né? Procura uma ajuda. Senão a pessoa vai ficar sofrendo, né? Por uma coisa que não é legal, não é bom. E aí, meus irmãos, mais uma vez falando que é uma obra da carne. E como é que se vence uma obra da carne? Andando em espírito, é o que Paulo fala. Né, andar em espírito, não cumprireis as vontades, os desejos desordenados da carne. O crente que nasce de novo e vive em Cristo, se ele é uma pessoa extremamente ciumenta, quando ele se converte, nasce de novo, o Espírito Santo passa a habitar nele, ele vai ter uma nova vida diferente. Aquele ciúme doentio, com certeza o Espírito Santo vai trabalhar nele e vai dar vitória. É algo, mas não tem jeito, é algo milagroso, que parte do Espírito Santo. Esse é o fruto do Espírito. Né? Porque as características do fruto do Espírito, tem coisas ali que para alguns é impossível, sozinho. Mas em Cristo é possível, porque o milagre é uma obra do Espírito Santo. É uma obra do Espírito Santo. Então, os ciúmes também estão nessa categoria. É uma obra da carne. Como é que se vence? Andar em espírito. E aí, com certeza, o Espírito Santo vai trabalhar na vida da pessoa. Agora, partindo para uma outra característica aqui, a extensão do ciúme na amizade. Né? A gente vê que o rei Saul, Davi, eles no começo eles se davam bem, né? Se davam bem. Só que em um determinado momento, o ciúme de Saul apareceu. Né? E aí está aí 1 Samuel, capítulo 18, versículos 7 e 8. Quando, o texto vai contar certinho. As mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul matou os seus 10 milhares, porém Davi matou os seus milhares, porém Davi matou os seus 10 milhares. Fizeram até uma musiquinha, né? Saul matou os seus milhares, Davi os seus 10 milhares. E aqui ele estava voltando de ter matado Golias, né? Então venceu a batalha lá, estava voltando, então chegaram com recepção de música. Saul se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram em extremo, que é a versão NAA, tá bom? Então Saul ficou furioso, enciumado, com inveja do que estava acontecendo com Davi. Versículo 10 e 11, agora veja. No dia seguinte, um espírito mau, vindo da parte de Deus, se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em sua casa. Então, entrou o ciúme, uma obra da carne na vida dele, ele deu lugar, ele deu brecha, a inveja se instalou ali na vida dele, e um espírito mau se apossou dele. Ele estava com crises de raiva. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa para Saul. Então Davi ia lá, tocava sua harpa e ele se acalmava. Porque Davi era cheio do Espírito Santo, não tinha nele essa cisma, né? Não tinha nele esse problema. Mas Saul com crise de raiva. E aí, Saul, porém, tinha na mão uma lança, que ele atirou pensando assim: encravarei Davi na parede. Então veja, meus irmãos, o que a inveja e o ciúme provoca. E ele lançou contra Davi essa lança aqui, seguindo o texto. Davi, muito esperto, se desviou da lança. Mas a intenção de Saul não era somente acertar Davi com a lança, era acertar Davi e encravar ele na parede. Então veja, meus irmãos, o tamanho da fúria de Saul. Tudo isso consequências do ciúme. A síntese do tópico 2, na família de Jacó podemos constatar que o ciúme é uma obra da carne e quando cultivado prejudica muitos relacionamentos. Agora tópico 3, os males do ciúme. O ciúme pode causar tragédias familiares. Vamos ler aqui a nossa revista. Não são poucas as notícias de tragédias conjugais em que o ciúme é a causa. Não são poucos os casos em que pessoas prejudicam as outras por causa do ciúme. E em todas as áreas, né, meus irmãos? Né? A pessoa está indo bem no trabalho assim, o outro fica enciumado, vai lá e puxa o tapete dele.
né? Faz armadilhas para o outro não crescer. Né? A pessoa tem interesse numa coisa que o outro também quer e aí faz artimanhas. Cuidado. Não foi diferente no tempo de Jesus, em que a casta sacerdotal ficou enciumada e invejosa por causa da extensão do ministério terreno do nosso Salvador. O segundo subtópico, o ciúme entre os santos de Deus. De maneira geral, o ciúme obsessivo surge da parte dos cônjuges, terminando quase sempre em violência, separação e ofensas mútuas, infelizmente entre os santos de Deus, o ciúme também pode minar as relações de pessoas que outrora eram próximas. Pessoas se afastam, né? Pessoas acabam perdendo, meus irmãos, perdendo relacionamentos importantes, né? E grandes devido aos ciúmes. Assim, por ciúmes, se calunia, se difama, ofende o irmão em Cristo ou um colega do ministério. Que o Espírito Santo guarde nossos corações, de modo que produzamos o fruto do amor. E não sejamos cobiçosos de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Né? Aqui o texto de Gálatas 5:25, não sejamos cobiçosos de vanglória, quer dizer assim, cobiçosos para trazer a glória própria para ele mesmo. Né? Eu sei que ficou redundante, mas é isso, ele vai trazer, ele quer se vangloriar, ele mesmo trazer a glória para si próprio. Né? E aí ele fala assim, não sejamos cobiçosos de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Porque tem, e aqui vem num ponto que o nosso pastor sempre nos ensina aqui, em que Cristo é suficiente. Se Cristo for suficiente na vida, na sua vida, você não vai ficar desejando aquilo que o outro tem. Porque a suficiência não está no carro melhor do outro, na casa melhor do outro, no salário, no cargo do outro, mas está em Cristo que está em nós. Então, aquele que está em Cristo, e ele tem Cristo como sua suficiência, ele não tem necessidade de ter inveja ou ciúme de outra pessoa, porque Cristo é suficiente na sua vida. Isso é importante também. E o último subtópico diz assim, vencendo o ciúme. Em primeiro lugar, é preciso alimentar a mente com as coisas de Deus. Em primeiro lugar. Né? E aí eu coloquei o texto aqui, que ele cita aqui na lição. Filipenses 4 e o versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Veja como Paulo coloca o texto, né? Então isso deve estar populando a nossa mente. Populando a nossa mente. Então uma forma de vencer o ciúme é se encher do Espírito Santo, né? É buscar a Deus, Cristo sendo o nosso suficiente, tendo na nossa mente coisas boas, né? Puro, agradável, de boa fama, se há virtude, se há louvor, que isso ocupe o vosso pensamento. E aí um outro versículo, veja, que o apóstolo Paulo fala lá com relação ao amor, que o amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso. Então, o amor é o contrário do ciúme. Né? Então, precisamos também pontuar isso daqui. Em segundo lugar, na lição, é muito importante saber se a emoção do ciúme está impactando e comprometendo a qualidade de vida. Se a constatação for afirmativa, é importante procurar ajuda pastoral, que com base na palavra o aconselhará com sabedoria. E finalmente, considere com muita atenção o que o apóstolo Paulo ensinou a respeito do amor. O amor é benigno, é o texto aqui, né? É sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. A palavra de Deus ainda é o melhor antídoto para tratar as emoções negativas. Então veja, meus irmãos, que a palavra de Deus ela tem orientação para tudo, inclusive para esses casos. Então se você está sofrendo, sendo ciumento ou sofrendo de ciúmes, procure ajuda, né? Procure a palavra de Deus, procure o Senhor, encha-se do Espírito Santo, procure o seu pastor, procure ajuda que o Senhor vai lhe dar vitória no nome de Jesus. Porque senão, vimos aqui que é ruim, catástrofe, é terrível as consequências. Vimos que um homem de Deus, né, um homem de Deus especialíssimo, né, muito especial, mesmo assim ele errou na sua família e teve consequências drásticas. A síntese do tópico, o ciúme obsessivo quase sempre resulta em violência, separação e ofensas mútuas no casamento. Elimina também as relações de amigos e irmãos. Então ele é extremamente maléfico.
Nossa conclusão? O ardor emocional, denominado ciúme, deve ser impedido de prosseguir seu caminho, deve ser impedido de prosseguir seu caminho de destruição moral, física e espiritual. O apóstolo Paulo aconselha a que andemos dignamente e evitamos contendas e ciúmes. Né? Então, isso precisa ser evitado, meus irmãos. E às vezes, se vier aquele pensamento, né, procura tirar da mente, pense em outra coisa, repreende no nome de Jesus, mas não alimenta um sentimento de inveja, não alimente um sentimento faccioso, um sentimento de ciúme. O único modo de deter o poder destrutivo do ciúme é desenvolver o fruto do Espírito. Esse é o ponto. É andar em Espírito e não cumprir as concupiscências da carne. Este desenvolve a nossa alma para as práticas das virtudes cristãs, ao mesmo tempo enfraquece as emoções humanas provenientes dos vícios da alma. Meus irmãos, essa foi a lição de hoje. Espero que eu sinceramente aprendi, não é? A gente vê nessa crescente de aprendizado, de desenvolvimento, de amadurecimento. Foi muito bom para mim e eu espero que tenha sido para você também. Que o Senhor possa achar guarida no seu coração com essa palavra, que você possa colocá-la em prática e evitar ao máximo esse sentimento do ciúme exagerado, né? Porque é muito ruim, é muito complicado. E essa noite, culto, né, às 18h30, o culto aqui é sempre uma bênção, não tem culto, você fala, o culto mais ou menos, não existe isso aqui. O culto aqui é sempre muito bom. O Senhor Deus tem feito presença aqui, sempre com boas mensagens, louvores, e Deus tem nos abençoado grandemente. Né? Nosso pastor é muito zeloso, né, pela obra de Deus, pelo culto, e aqui é bom demais. Vamos orar, agradeço a sua atenção, agradeço por estar ouvindo essa mensagem e que possamos cada vez mais ir melhorando. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus te louvamos por essa oportunidade, pela mensagem aqui ministrada, pela graça, pela tua misericórdia, meu Deus. Pai querido, abençoa aqueles que ouviram, que assistiram, que possam colocar em prática, que o Senhor possa nos ajudar a nos encher mais do Espírito e evitar, meu Deus, esses sentimentos, né? Esses sentimentos que ardem, que trazem problemas, que são danosos à família e aos relacionamentos. Meu Deus, o Senhor possa guardar nosso coração, guardar nossas vidas, fique conosco. Nos recebe também no culto à noite e abençoa cada um de nós. Sê conosco, eu lhe peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.